Bom dia. Mais uma vez cá estamos, seguindo essa rotina que, graças a Deus, podemos implementar em nossas vidas. Não de aqui falar, mas de cumprirmos caminhos da nossa doutrina que tão maravilhosamente, tão de bom grado, Kardec nos deixou. E seguindo também nos caminhos que o proposto pela casa de trabalharmos as ideias, que eu não me considero um orador, eu me considero alguém que passa ideias. E dentro das ideias que buscaremos passar, seguiremos os caminhos que foram programados, e o Nelson, dentro da programação, passou para a gente temas do Evangelho que a gente vai também buscar seguir. E o tema de hoje é muito dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, é a parábola do festim das núpcias. É um tema muito vasto e de interpretações diversas. Dentro da literatura espírita mesmo, nós temos várias ideias que são lançadas em cima do tema. Só para lembrar, evidentemente, que todos são conhecedores da parábola do festim das núpcias. Só para lembrar, Jesus, em mais uma de suas explanações, citou um rei que quis, dentro de sua grandeza de rei, comemorar o casamento de seu filho. E preparou, como todos nós temos também nas nossas vidas, preparou uma grande festa para essa comemoração. Fez todo aquele esquema de festa e colocou os convites, aqueles aos quais ele se interessou em enviar. E enviou esses convites. E não foram bem recebidos por aqueles que ele escolheu. E muito pelo contrário, os que foram entregar os convites foram desgastados, foram ofendidos, foram de toda forma agredidos por aqueles que os receberam. Voltaram, comunicaram ao rei. E o rei tomou atitudes drásticas também contra aqueles que ofenderam, que agrediram os seus enviados. Mas insistiu que eles levassem a um segundo grupo de pessoas, de convidados. E assim eles fizeram. Da mesma forma, não foram bem recebidos. E voltaram ao rei, expuseram a situação, e o rei mais uma vez tomou atitudes drásticas contra aqueles que não aceitaram o convite e tomaram atitudes bruscas contra os que levaram aqueles convites a eles. E o rei não desistiu, convidou, passou a orientação, os convites, a que convidassem quem eles encontrassem pelos caminhos. E assim, seus enviados fizeram. Levaram os convites a todos aqueles que eles cruzaram pelas vias,
E, evidentemente, o recinto, a casa onde o rei receberia os convidados, ficou lotada. A casa teve os convidados, todos que aceitaram, presentes, e o rei comemorou muito isso. Só que quando ele, observando aqueles que ali estavam, como nós, em nossas vidas, nas festas que vamos, nos casamentos que vamos, muitos deles exigem que as mulheres se coloquem em trajes longos, em trajes de gala, digamos, os homens com seus ternos. Também à época se exigia que tivesse um traje correto, o traje ideal ao momento. E o rei, olhando, viu que um dos convidados estava sem o que ele denominou em sua parábola, ele, Jesus, sem a veste nupcial. E então, o que fez o rei? Mandou que o retirassem do local, do recinto da festa, e teve aquela célebre frase que nós temos e que vou repeti-la. Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essas palavras estão no Evangelho de Mateus. E isso se fez. Dentro da nossa interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos relembrar, porque com certeza vocês já viram, já leram, já estudaram no Evangelho. Quem são esses personagens? Quem seria o rei? Deus. Quem seria o Filho? Jesus. Quem seriam os enviados? Os profetas, aqueles que trouxeram, até bem antes de Cristo, os caminhos, os indicativos para a busca do progresso espiritual. Quem seriam aqueles que os ultrajaram, aqueles que não aceitaram de uma forma geral a presença, o convite? Quem seriam eles? As entidades espirituais menos evoluídas e que, contrariando os desejos do rei, dentro da parábola evidente, não aceitaram e agrediram aqueles profetas. Nós temos na nossa história, eu diria que centenas desses enviados que foram realmente sacrificados. E uma boa parte deles, pela Igreja Católica, são tidos como santos. E nós, dentro de nossa doutrina, temos como espíritos evoluídos que abriram caminhos para as posteriores mensagens de Jesus. Quem seriam os primeiros convidados? Desde tempos remotos, desde tempo de Moisés, para ser mais preciso, os hebreus, aqueles que estavam mais preparados para receber, no mínimo, os indicativos dos caminhos. E eles, temos na nossa história, a Bíblia nos traz muito disso, também não foram totalmente de acordo. E quem seriam os segundos convidados? Aqueles que também não aceitaram a presença de quem levou o convite. Já mais adiante, então, já mais no tempo do nosso querido Mestre Jesus, os fariseus, os saduceus, que eram os doutores da época. Eles tinham
capacidade e possibilidade de captarem as mensagens. Só que a moda deles. Eles tinham, e nós temos para nós, o que nós usamos em nosso dia a dia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eles pensavam absolutamente isso. Viviam em cima desses conceitos. E quem seriam os terceiros convidados? O povo em geral. Aqueles que, dentro das rotinas de vida, lutavam por ela, faziam e desfaziam para que vencessem. Muitos deles, dentro do que a gente costuma dizer, vendiam o almoço para comer na janta. E esses foram os que aceitaram o convite e seguiram nos seus caminhos. E o rei, nessa festa, nesse festim que ele preparou, evidentemente, como nos dias atuais ainda acontece, procura-se fazer do melhor para servir. E dentro desse melhor para servir, que seria na nossa interpretação, na interpretação que fazemos dentro do Evangelho, as iguarias. Quais seriam essas iguarias? São os conceitos que Jesus nos deixou. São as mensagens que aqueles que Ele indicou para que isso fizessem, nos deixaram. É a nossa doutrina espírita. É aquilo que nós temos de mais concreto no nosso dia a dia. E, dentro do bojo maior do que vamos tentar traçar, nessas simples e humildes palavras, e o que seria a veste nupcial? O que seria aquilo que provocou a expulsão de uma pessoa, de um convidado do recinto da festa? A veste nupcial para nós é, e não seria, é a pureza do coração. É a possibilidade que nós temos de, pelo menos, tentarmos nos melhorar, pelo menos tentarmos dar aquele passinho adiante, subir aquele degrauzinho na escala espiritual. Nós nos lembramos muito da nossa veste que todo mundo vê. É igual, mais ou menos igual, à administração pública. Difícil vermos administração que trabalha com esgoto. Muitas cidades são criadas, e esse Brasil nosso é fértil nisso, e não existe uma rede de esgoto. Por quê? Porque ela não aparece. Mas o asfalto eles logo colocam. Por quê? Porque ele aparece. E nós somos assim com a nossa veste. Nós mostramos muito, mas não mostramos realmente às vezes o que somos. E é isso que nós vamos versar. Porque tem aquele aspecto de visão de Jesus. Como é que nós vemos Jesus? Como é que nós temos a imagem de Jesus? Aquele Jesus que viveu fisicamente. Nós temos a imagem de Jesus fazendo as curas. Nós temos a imagem de Jesus, a sua ressurreição. Ou nós temos a imagem de Jesus crucificado, a imagem de Jesus com a coroa de espinhos. Com certeza, a maior parte de nós vê dentro de si a imagem de Jesus na cruz e com sua coroa de espinhos. Será que é esta a imagem que temos que ter? Ou seria aquele Jesus sorrindo, aquele Jesus com os braços abertos, estendidos sobre nós a nos proteger,
aquele Jesus indicando com sua veste real os caminhos que nós temos que trilhar? Seria esse o Jesus que nós temos que ver e sentir. Fazendo um paralelo ainda, Eliseu Rigonati nos traz, em uma de suas obras, a menção de que a própria doutrina espírita, de início, ela foi repassada, ela foi comunicada àqueles mais sábios, aqueles que tinham condições de entendê-la melhor e de divulgá-la, difundi-la melhor. E o tempo passou e não foi longo, mas outras religiões, a própria ciência, refutou a nossa doutrina. A veste de nossa doutrina não foi aceita. Só que, com o passar dos tempos, tudo mudou. E nós temos hoje a veste real dos caminhos que a doutrina espírita nos traz. Por quê? Porque ela está aberta ao povo. Ela está aberta àqueles que, se nós dizemos culturalmente, estão menos aparelhados pelas possibilidades da vida, estão abertos a receber ensinamentos. Muitos buscam esses ensinamentos, às vezes, na busca também do alimento, na busca também da roupa para vestir. E nesse caminhar que a gente faz nas casas espíritas, vemos que praticamente é diário esse trabalho desenvolvido. É a veste real da nossa doutrina. Seres que buscam 2 vezes, 3 vezes por semana nas casas espíritas, o seu copinho de leite, o seu pãozinho, a sua roupa. E quando diz a sua, dizemos de uma forma mais ampla, de sua família. E lhes é oferecido isso como a mostra da veste que nós temos que ter. Mary comentou que sábado vai ter a distribuição da cesta básica aqui pela casa. De onde vêm esses alimentos? Daqueles que somos os terceiros convidados. Aqueles que podemos fazer algo tal qual é o oceano. O oceano é feito por gotas. Muitas gotas formam o oceano. De gota em gota também nós podemos e fazemos, graças ao Pai que nos direciona, fazer esse trabalho que a Mary mencionou, da distribuição da cesta básica, da possibilidade de ser dada às famílias, serem dados às famílias as benesses do alimento, as benesses de um calçado, de uma roupa, e que podemos considerar então que, como terceiros convidados, temos compromissos e não apenas buscas. Se nós buscamos, nós precisamos retribuir. E ainda dentro dessa ideia, que vamos nos focar mais, da veste nupcial, Haroldo Dutra Dias faz uma menção de grande, no meu íntimo, grande repercussão. Ele faz uma menção a André Luiz. André Luiz, acho que, se não todos, a maior parte já leu o livro Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar, que é um resumo, bem resumidinho, dessa obra maravilhosa. André Luiz
era um médico que vestia materialmente a veste de médico. E ao desencarnar, para onde foi André Luiz? Se André Luiz rangeu os dentes por 8 anos no umbral, diz-nos Haroldo Dutra que pode ser que ele não tenha cumprido por inteiro os caminhos que escolheu como médico. Só que o direcionamento dado a ele, e nós dentro da obra lemos que sua mãe continuou a ter um papel de grande importância nos caminhos de André Luiz. E ele, com humildade, mas ao se sentir fora do umbral, lembrou-se que era médico e foi na busca do trabalho. Mas o que, repito, a sua humildade o levou? Foi mostrado a ele que ele tinha que começar de baixo. E o que fez André Luiz? Foi-lhe indicado e ele foi ser não um auxiliar de enfermagem, na nossa concepção. Ele foi ser alguém que limpava chão. E começou realmente lá de baixo. André Luiz nos mostra, nas suas obras todas, pela lavra de Francisco Cândido Xavier, os caminhos que a gente tem que seguir para realmente vestir a nossa veste. Se ele nos traz, em todas as suas obras, as mostras de como é a vida na espiritualidade. Se ele nos mostra o que seremos, ele nos mostra também que aquilo que somos aqui continuaremos a ser quando desencarnarmos. Ele nos traz o caminhar correto de como uma casa espírita deve proceder. As obras são, para nós, aprendizes, uma perfeita cartilha de vida para o nosso progresso espiritual. É uma cartilha para o desenvolvimento dos trabalhos nas casas espíritas. E, especialmente, é uma cartilha para o desenvolvimento do trabalho em nossos lares. Todas as obras de André Luiz, repito, pela lavra de Francisco Cândido Xavier, se nós quisermos aplicar na nossa vida, nós às vezes subiremos realmente o degrauzinho na escala espiritual. Tudo que nós vamos ver, nós podemos vestir. E essa será, ou seria, a nossa veste nupcial. A veste mencionada na parábola de Jesus. Se André Luiz, ao instante que retornou ao seu lar, já como espírito, foi-lhe permitido, depois de um tempo de aprendizagem na espiritualidade, que ele voltasse à sua família. Ele fosse aquela casa que ele morou, fosse rever sua esposa, seus filhos. Como é que se comportaria André Luiz se ele tivesse ainda aquela veste do umbral? Como é que se comportaria André Luiz se ele não tivesse já tido aquela aprendizagem, aqueles ensinamentos, a humildade de começar de baixo e aprender? Não aprender conceitos médicos, porque traz nas suas obras quanto era e continua a ser pequeno o conhecimento dentro da área médica da ciência.
A obra Missionários da Luz, que creio que vocês também já tenham visto, lido, entendido, é um retrato de como André Luiz passou a ver o nosso corpo, o nosso organismo físico, quando nos seus trabalhos junto à equipe mais evoluída da espiritualidade, junto a nós aqui na Terra. Se André Luiz tivesse vindo, não com essa roupagem, já de um certo conhecimento, mas com a roupagem de quando ele foi para o umbral, de quanto ele viveu no umbral, será que ele teria o entendimento para ver que seu lugar de marido tinha sido ocupado por outro? Será que ele conseguiria entender? Ou será que ele seria mais um daqueles que se encaminharia a levar algum tipo de perturbação àquele lar? Graças ao Pai e ao entendimento que lhe foi dado, e especialmente a sua vontade de entender, buscar e conseguir aplicar os ensinamentos que ele recebeu, e graças também não a um médico, não a um doutor, mas a uma enfermeira que lhe deu respaldo quando ele chegou à sua casa, no campo físico. E Narcisa, a enfermeira, foi quem abraçou a causa e, naquele primeiro impacto de André Luiz, quando chegou ao seu lar terreno, ela quem o direcionou, ela quem lembrou a ele que certas coisas não mais lhe pertenciam, mas que ele poderia continuar ajudando. Como, com um gesto de grandeza extrema, foi ele quem, no instante que teve problema de saúde, o novo companheiro de sua esposa terrena, foi ele quem o amparou espiritualmente. Esta é a veste que ele utilizou, utiliza, e com certeza está caminhando para nos trazer ainda mais. E nós precisamos entender isso. Porque se a própria literatura deixada pelos evangelistas menciona que o primeiro milagre de Jesus, a primeira aparição pública de Jesus, Simão Pedro lhe questiona se o porquê ele transformou a água em vinho. E Jesus lhes responde: porque é um momento de alegria, é um momento que nós temos que levar felicidade à população. Então sem os exageros, evidentemente, que nós, encarnados, muitas vezes fazemos nesses instantes, Jesus quis mostrar a Simão Pedro, que também é um ensinamento para nós, a grandeza que pode ter uma atitude como essa. Transformou a água em vinho para levar alegria. Como é que nós fazemos na nossa vida? O que é que nós transformamos e como nós nos transformamos para levar essa alegria, para vestir essa roupagem para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos ouvem? Que direcionamento que nós podemos dar a todos aqueles que conosco convivem? Aquele direcionamento umbralesco ou aquele direcionamento espiritualmente evoluído? Não tenho a pretensão de ter esse desenvolvimento espiritual tão evoluído. Somos aprendizes, sou aprendiz. Erramos muito, erro muito.
mas é a autoanálise e o momento da reflexão. A veste que nós vestimos intimamente passa por isso, passa por aí. Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Podemos considerar nós da doutrina espírita como chamados, como escolhidos? Podemos considerar nós, de uma forma bem mais ampla, como cristãos, como chamados, como escolhidos? Como chamados, com certeza. Qualquer tipo, qualquer caminho religioso que nós sigamos, nós somos chamados. Agora, escolhidos, nós é quem vamos optar. Se somos escolhidos ou se vamos ficar estacionadinhos naquele degrau sem sequer buscar subi-lo. Apenas um, que seja. Simples como tal, nós como chamados temos que nos lembrar do finalzinho dessa mensagem de Jesus. Haverá prantos e ranger de dentes. O que seria para nós entendedores, para nós que temos os conceitos e muitas vezes não os aplicamos, das mensagens que a doutrina nos traz? O que seria o pranto e ranger de dente? Nossas encarnações futuras. Será que nós estamos vestindo aparências ou estamos vestindo um conteúdo que vai evitar que nós tenhamos o pranto e ranger de dentes nas nossas vidas futuras, nas nossas encarnações futuras? Sempre lembrando de que nós seremos na espiritualidade o que somos na matéria. É uma continuidade. André Luiz teve seus 8 anos de umbral. Se nós pararmos para pensar na eternidade da vida, 8 anos, tempo bem curto. E traz para nós tudo que nós possamos captar e especialmente aplicar através de tudo que ele passou para nós através de Chico Xavier. Então, como uma mensagem final, essa veste que temos na aparência, essa figura que mostramos, umas mais bonitos, mais bonitas do que outros. Uns mais bem acabados, outros bem mal acabados. Mas isso é aparência. E o conteúdo? Aqueles que nós cruzamos nos semáforos, os porquês. Aqueles que batem em nossa porta. Hoje nós abrimos com receio. Quando alguém bate pedindo algo, nós paramos e pensamos muitas vezes antes de abrir o nosso portão, a nossa porta de casa. Tudo tem um porquê. Evidentemente, o mundo caminha para o progresso. O mundo de provas e expiações caminha, não sei se a passos largos ou não, quem sou eu, mas eu diria que essa transição para o mundo de regeneração vem desde Moisés. Quando Deus, através de Moisés, nos passou os 10 mandamentos, na minha concepção pessoal, começou a nossa transição. Porque começou exatamente a possibilidade de entendermos um pouco mais os caminhos, as vestes que temos que vestir. Jesus não mudou nada do que Moisés trouxe.
Jesus apenas incluiu o amor. Jesus apenas incluiu como devemos agir para aplicar os 10 mandamentos de Deus. E a doutrina espírita, muitos séculos depois, nos apresentou e nos apresenta a todo instante, especialmente através das mais de 400 obras de Francisco Cândido Xavier, como utilizarmos os ensinamentos de Jesus. Se conseguirmos um pouquinho disso, nós vamos ter a concepção de Jesus ao instante que transformou a água em vinho. Nós poderemos levar alegria e felicidade. E não vamos restringir apenas aqueles que nos cercam. Vamos levar a todos, porque ao instante que servirmos de exemplo, um exemplo positivo, podemos considerar que um pedaço do nosso caminho foi bem trilhado. Que a veste que temos em nosso conteúdo, especialmente espiritual, não é das piores. Então sejamos exemplos. Sejamos tal qual Jesus ao transformar a água em vinho. Direcionadores à felicidade e à alegria daqueles que possamos conviver, seja material, seja espiritualmente. Ficam aqui as ideias, ficam aqui pensamentos que na maior parte deles não são meus. São pensamentos que buscamos sempre através da aprendizagem, o aprendizado na doutrina espírita. Nos trabalhos que são elaborados sempre em cima do Evangelho de Jesus, não por nós, mas pelas instituições, pela espiritualidade maior e pela possibilidade de vida que temos e que precisamos transformar, não apenas em veste física, mas numa veste íntima de conteúdo cada vez melhores. Obrigado, um bom dia.